que a gente tava tendo problema. Peraí. Vamos lá, gente. A gente teve um probleminha de conexão aqui. Vocês me digam pra gente se já tá tudo bem, se tá todo mundo conseguindo receber imagem e áudio com clareza. Tudo ok? Então vamos lá, vamos repassar um pouquinho do que travou ali, né? Um pouco dos números do tráfico. Então estima-se que cerca de 38 milhões de animais sejam removidos da natureza todos os anos com a finalidade de ir para o tráfico. O tráfico hoje, então, é a terceira maior atividade legal em movimentação financeira, perdendo para o tráfico de armas e para o tráfico de drogas somente. Gira em torno de 3 bilhões de dólares por ano, a estimativa, né, de arrecadação do tráfico. 80% desses animais traficados, coletados, são de aves. E desses 38 milhões, somente 20 mil foram apreendidos ano passado. É um número grande, 20 mil, mas se comparar com os 38 milhões, é um nadinha. Então, o que acontece com esses bichos com esses animais, uma vez que eles foram apreendidos ou que eles foram resgatados? Então, eles são encaminhados para o centro de triagem, que são CETAs ou CETRAS, e vão passar por avaliação veterinária, por avaliação de biólogos. E se eles puderem retornar à natureza, né, se eles tiverem capacidade física, comportamental de voltar à natureza, eles vão ser encaminhados a um centro de reabilitação animal, para serem ensinados a viverem vida livre novamente, para serem ensinados a serem selvagens. E aí eles são encaminhados à soltura ou à reintrodução. São coisas diferentes. A soltura nada mais é do que soltar, abrir a gaiola para o animal ir embora. Já a reintrodução tem todo um processo de estudo da área, de pesquisa, levantamento de populações, se aquela espécie, aquela população a ser reintroduzida, ela vai caber naquele ambiente, se aquele ambiente suporta aquela espécie, se vão existir predadores, se não vão, se vão atrapalhar outras espécies. Então tem todo um estudo, ele é muito mais complexa a reintrodução. Por isso hoje a maioria das devoluções de aves para a natureza são por soltura. E aí? E aqueles animais que não puderam ser devolvidos à natureza? O que acontece com eles? Então, porque eles têm alguma deficiência física, ou porque eles estão muito imprintados, significa que eles reconhecem como homem, como algo que não representa ameaça, ou como sua própria espécie, eles não se entendem como a espécie deles, então eles vão ser encaminhados para um empreendimento de fauna. O que é um empreendimento de fauna? É um local que tem uma autorização do IBAMA e do órgão ambiental estadual, em Minas do IEF, Instituto Estadual de Florestas, para receber, cuidar de determinadas espécies. Então, por exemplo, o Zoo das Aves tem autorização para receber tucanos-toco, que são a espécie do Ray Charles. E o Ray Charles, então, foi encaminhado até nós. Como funciona? Tanto o empreendimento de fauna, zoológico, criadouro comercial, criadouro científico, mantenedouro, podem solicitar o recebimento desses animais, quanto o órgão ambiental pode solicitar que esse empreendimento receba os animais apreendidos. Então é o exemplo do Ray, que vocês estão vendo, que quem já passou pelo zoo já conheceu ele com todo o charme dele. O Ray é uma vítima do tráfico, vítima da crueldade que o tráfico pode se mostrar, né? O Ray chegou pra gente a pedidos do IEF, tá? Ele era um filhote ainda, não conseguia se alimentar sozinho, e ele teve os 2 olhos perfurados pelos traficantes de animais. Por quê? Porque é um animal que é agressivo, que é reativo, que avança para brigar, não é um bom animal para ser vendido. Então, quando eles tiram a visão, o animal não nota aproximação e não ataca. Então, ele é vendido como um animal manso. Esse é o cúmulo, é o ponto em que chega a crueldade do tráfico.
o animal é visto como um objeto que só tá lá para render dinheiro. Então, esse é um dos motivos pelos quais a gente precisa lidar com o tráfico. Então, vou contar um pouquinho a historinha do Ray, né? O Damon tá aqui querendo uma atenção também. Mas o Ray, então, chegou pra gente bebezinho, tá? Com as 2 lesões nos olhos. Uma das lesões já cicatrizada, a outra ainda ativa. E ele teve que aprender a comer e beber, sem enxergar. Então, a gente usou comedouros de louça, né? De cerâmica, que fazem som. Então, a gente batia no comedouro e dava o alimento pra ele. Então hoje, quando ele escuta o som, ele já sabe que é comida, né, Ray? Ah lá, já vai vir papá. E ele mesmo agora, quando vai comer, ele com o bico, ele bate o bico no potinho, escuta o som, e aí ele sabe que ele não tá no comedouro, que ele vai ter comida ali. Mas isso foi um processo longo, de muitos meses. E depois o Ray teve que aprender a entender o ambiente somente com o som. Então ele ficava num espaço pequenininho. O Damon tá querendo participar da live. Ele ficava num espaço pequenininho, muito silencioso, para que ele não tentasse voar, não se machucasse. A hora que ele entendeu aquele ambiente, ele foi transferido para um ambiente maior, com um pouco mais de ruído ambiente, para que ele conseguisse diferenciar o que é barulho, o que é o ruído do mundo e o que são os sons que ele tem que usar para se ambientar. E depois ele veio pra cá, que é um ambiente já bem maior, que tem muito mais barulhos. E aqui ele conseguiu se ambientar. Então a mobília do Ray, as coisinhas dele nunca mudam de lugar, porque ele precisa saber onde tá tudo. E tá aqui então, para poder ter uma vida digna com que agora ele tem, né, com a falta da visão que foi tirada dele. E para mostrar para os nossos visitantes o que é o tráfico. Que não é o bichinho bonitinho, mansinho, fofinho. Que por trás do bichinho bonitinho, mansinho, fofinho, tem vários Ray Charles. Tem vários que não chegaram com vida. As estatísticas mostram que de cada 10 animais capturados, apenas um chega no destino final. Ou seja, 90% deles morrem no caminho. Isso é um genocídio que o tráfico faz. Outro exemplo do que pode acontecer é a Nina. A Nina é um Pionus maximiliane, ela mora aqui com o Ray também. E ela é um exemplo de alteração comportamental. Então, a Nina ela aprendeu a ser uma papagaio, a ser uma maitaca. Ela não sabe se comportar como uma maitaca. Ela permite qualquer toque, qualquer tipo de movimento nela, porque ela não tem vontade própria, ela perdeu isso. Ela não sabe brincar como um papagaio, então agora ela tem aprendido. Ela é um animal que a gente quase não toca, porque ela não sabe dizer não. Ela não sabe falar eu não gosto disso, ela não sabe mostrar isso, porque nunca permitiram isso para ela. Então o que pode parecer um animal muito manso, na verdade é um animal que não teve a oportunidade de expressar o comportamento natural da espécie dele. Por exemplo, o Damon. O Damon é bonzinho, mas se ele não quiser, ele pica. Não quero ser tocado. Ela não. Isso não é bom pra ela. Então ela tá aqui e a gente tá tentando ensinar pra ela a ser um papagaio, a ser uma maitaca, porque ela é um animal extremamente submisso. Ela nunca aprendeu nada diferente disso. Então essa é outra realidade do tráfico. A gente tem alterações comportamentais, alterações psicológicas gravíssimas nesses animais. Ela é um exemplo de animal que jamais poderia voltar para a natureza, porque ela não sabe ser uma maitaca, tá? E aí? Eu encontrei um animal nessa situação, eu posso levar ele para o zoológico? Então o zoológico, ele não pode, o Zoo das Aves, ele não pode receber esse tipo de animais provenientes de resgate, de tráfico. Ou você tem um animal ilegal e quer entregar ele. Por quê? Porque a gente não tem a equipe técnica de um CETAS. A gente não tem a capacidade técnica de triar o que é um animal que pode ir para soltura e um que precisa ficar. Então eles têm que ser encaminhados para o CETAS e de lá eles vêm encaminhados para nós quando for a necessidade. Então, qual a função do zoológico nessa conversa então, né?
olha, você não pode receber, o que vocês vão fazer? Então, a importância do zoo é fazer educação ambiental, é mostrar para vocês que o tráfico é ruim, que o tráfico mata, que o tráfico aleja e faz muitas vítimas. E, além disso, é absorver esses animais que não vão conseguir voltar para a natureza. Eles têm que ir para algum lugar que eles consigam ter bem-estar, qualidade de vida, né? E, quem sabe, chances de reprodução para ajudar a salvar a própria espécie, como é o caso das azuis, que são apreendidas e não têm condição de voltar para a natureza, das araras de Lear e diversas outras espécies que são ameaçadas, que têm projetos de conservação, de reprodução para manutenção da espécie. Então, eles são encaminhados para esses projetos, para que então exista uma esperança, para que eles possam recuperar o prejuízo que o tráfico fez, para conseguir salvar o estrago do tráfico. E, por hora é isso, a gente tem algumas perguntas, né, que o pessoal fez a respeito, e aí nós continuamos agora com as perguntas. Marina? Bom, pessoal, vamos lá. Espero que vocês estejam gostando de saber um pouquinho mais sobre o tráfico, né? Que é um assunto que, obviamente, a gente não gosta, porque é um crime, é horroroso. Mas a gente tem que saber, tem que se informar, tem que saber como combater. Então a gente vai responder algumas perguntas agora que vão ser bem interessantes. Vamos lá para a primeira pergunta para a Ingrid. Achei uma maritaca machucada no meu quintal. Posso levar para o zoológico cuidar? Então, como eu expliquei mais cedo, o zoo não pode, não é nem não quer, não pode receber esses animais, então não existe capacidade técnica, porque é uma outra função. Mas o ideal, então, eu encontrei um animal ferido, um animal silvestre ferido, encaminhe um médico veterinário e entre em contato com os órgãos ambientais para o recolhimento do mesmo, tá bom? E aí o pessoal dos órgãos ambientais vão fazer a triagem desse animal, se ele pode ser retornado para a vida livre ou não. A próxima pergunta, essa aqui é importante. Conheço alguém que faz tráfico de animais. Como posso denunciar? A denúncia é anônima? Então vamos lá. A denúncia pode ser anônima ou não. Ela pode ser feita para a Polícia Ambiental ou pelo Disque Denúncia 180, tá? E sim, ela pode ser feita de forma anônima, sem prejuízo nenhum para quem estiver fazendo a denúncia. É importantíssima as denúncias para que a gente consiga cada vez menos inibir o tráfico, que hoje o traficante nada de braçada no Brasil. Eles têm certeza da impunidade. Então, quanto mais o cerco se fechar em torno deles, menor as possibilidades, né, para eles trabalharem em paz, que é o que a gente não quer. Próxima pergunta. Quais aves vocês mais recebem de órgãos ambientais aqui no zoo? A gente recebe bastante aves dos setas de Belo Horizonte, né, que é da regional nossa. E a gente recebe bastante passeriformes, né, todos os passarinhos que vocês veem nos recintos de imersão da Mata Atlântica, da Amazônia, eles vieram dos setas. A gente recebe muitos tucanos também, tucanos e araçaris. São os que a gente mais recebe. Agora a gente vai... tem mais uma pergunta aqui bem interessante, que é possível legalizar uma ave que é ilegal? Não. Uma vez ilegal, para sempre ilegal. Mesmo que ela tenha nascido em cativeiro, lembra que a gente comentou lá no começo da questão do contrabando? Uma vez ilegal, para sempre ilegal. Não é possível legalizar um animal de origem ilegal. Mas e aí? O que eu vou fazer com esse animal ilegal? Existe uma lei, né? Na verdade, uma parte da lei que diz que a gente pode fazer a entrega voluntária. O que é a entrega voluntária? Então, meu papagaio é ilegal e eu quero entregar porque eu não quero ter um animal ilegal, eu não quero ser conivente com o tráfico. Então, você vai entrar em contato com o órgão ambiental do seu estado, vai falar, olha, eu tenho um animal ilegal e eu quero entregar. O momento da entrega te exime de qualquer sanção legal. Ou seja, se você fez uma entrega voluntária, você não vai ser multado, você não vai responder criminalmente e a ave, então, vai receber o destino adequado, seja reabilitação para soltura, seja encaminhamento para um empreendimento de fauna. Beleza, agora a gente vai passar por algumas perguntas que não estão tão
pão dentro do tráfico que a gente recebeu. Tem mais uma que faltou aí, é como eu vou saber se meu animal é legal ou não. Ai, sim, faltou uma pergunta aqui, gente, do tráfico, que a Ingrid já vai responder pra gente. Então, a pergunta é, como eu sei se a ave que eu tenho é legal ou não? Então, uma ave legal, obrigatoriamente, possui uma anilha no pezinho. Vamos ver, o Damon é anilhado? Ó. Oi, Damon. O Damon não quer mostrar, mas olha lá, no pezinho do Damon tem uma anilha. Tá? Toda ave precisa ter uma anilha. E essa anilha, para psitacídeos, que são essas aves de bico curvo, arara, papagaio, maitaca, periquito, elas têm que ser de inox. Além da anilha, essa ave precisa acompanhar uma nota fiscal que contenha o CNPJ do criador e o número de registro no IBAMA, que é o CTF. Tá? Tem que constar esses dados na nota. Além da nota fiscal e da anilha, ainda é obrigatório que esse animal acompanhe certificado de origem emitido pelo IBAMA ou autorização de transporte emitida pela Secretaria do Meio Ambiente, no caso do Estado de São Paulo. Tá joia? Sem esses dois documentos e sem anilha, é uma ave ilegal. E na dúvida, mas será que a minha nota é verdadeira? Existe hoje muitas notas falsas, notas frias circulando no mercado, porque o traficante está descobrindo que ele consegue burlar mais um pouquinho para parecer ser legal. Tá na dúvida? Entre em contato com o órgão ambiental, manda uma cópia da nota, pergunta, tá válida essa nota? Ela é legal? Entre em contato com o criador, com o CNPJ, pesquisem. Não custa. E aí você garante que o animal que você está comprando, ele é de origem legal. Sim, é possível adquirir um animal silvestre de origem legal em criadouros comerciais autorizados, né, Demo? E sem risco, né, de penalização e sem prejudicar a fauna nativa nossa. Né? São animais nascidos em cativeiro, com todo cuidado. Então é possível sim. Mas garantam que esse animal tenha uma origem correta. Liguem, perguntem, não é problema. Tá joia? Isso mesmo, pessoal. Então a gente tem que se informar para não compactuar com esse crime que a gente às vezes nem percebe, mas pode ser que você fazendo uma compra com qualquer pessoa, pegando um animal de qualquer lugar, você esteja ajudando o tráfico a aumentar. Então vamos ficar bem ligado com isso. Agora sim vamos passar para outras perguntas que não estão tão dentro desse tema do tráfico, mas que talvez seja dúvida de outras pessoas aqui também. Teve um seguidor que colocou algumas perguntas aqui sobre como diferenciar o sexo macho ou fêmea de tucanos e araras. Tá, não fastídeos, né? Tucanos e araçaris e psitacídeos, papagaios, araras, a maioria não tem dimorfismo sexual, não tem diferença visual entre macho e fêmea. Então a gente faz a diferença por DNA, exame de DNA. Então colhe-se uma gotinha de sangue ou uma peninha, envia para o laboratório. E o laboratório então vai dizer se existem cromossomos masculinos ou femininos. Beleza. A próxima pergunta então é de um seguidor que mandou perguntando, sei que muitas aves vivem muito. Gostaria de saber quais as aves mais antigas que vocês têm aí no zoo. Tá, então como o zoo quer ser um empreendimento novo, né, vem de uma história muito antiga, a gente tem muitos animais já com uma idade mais avançada aqui no zoo. Mas pensando em muito antigos, a gente tem algumas araras aí que já passaram dos 40 anos. Temos jabutis que a gente estima ter mais de 70 anos. Nossos flamingos a gente tem indivíduos por volta de 30 anos. Então temos animais de todas as idades aqui. Mas de maneira geral todas as aves tendem a ter uma longevidade muito grande. Inclusive é uma curiosidade que poucas pessoas sabem, né? Que eles falam, papagaio vive muito, arara vive muito. Vocês sabiam que o pavão vive muito também? O pavão vive cerca de 50 anos. Então, nossas galinhas, fazões também são animais bastante longevos. Beleza. Vamos para a última pergunta agora. Existe alguma espécie que vocês consideram especialmente desafiadora ou delicada para lidar? Tá. Então, quando a gente fala em espécies desafiadoras ou delicadas, a gente tem que lembrar que a gente tem muitas espécies, cada uma com a sua particularidade. E algumas são mais queridinhas e acabam tendo mais informações científicas sobre elas, como por exemplo os psitacídeos. Então eu particularmente tenho uma certa dificuldade com as ibis, então os guarás,
os colhereiros, as curicacas, porque eles têm uma dieta diferente, eles são piscívoros, têm um comportamento que foge do habitual da maioria do zoo. Mas isso serve para cá, para o zoo das aves. Existem outros locais que se dão muito bem com as ibis. Posso citar como exemplo o Mangal das Garças, em Belém do Pará, que super reprodutor de guarás, né? E cada um acaba se adaptando melhor com o que tem maior quantidade dentro do seu empreendimento. Mas isso vale para todos. Beleza. Bom, então a gente vai encerrar por aqui agora essa live. Esperamos que esse assunto de tráfico de animais continue, que a gente tenha só plantado uma sementinha. Então busquem informações, coloca na internet, liga para os órgãos ambientais, pesquisem, para a gente não acabar compactuando com esses crimes horríveis que a gente viu aqui, que não é legal. Então, vou encerrar por aqui. Mais um recadinho para quem perdeu o começo da live. A gente está aberto de quinta a domingo, das 9 da manhã às 4 da tarde. Estamos seguindo todos os protocolos de segurança. Então, quem quiser saber todas as medidas certinho como a gente está fazendo, é só acessar nosso site, zoodasaves.com.br. Lá na home mesmo, no início, você pode clicar. Tem um link com todas as medidas. Só dá uma conferida lá. E se planejar para trazer a família, os amigos, para passar um final de semana, um dia bacana aqui no Zoo. Beleza? Fazer um piquenique. Então é isso, pessoal. Fiquem atentos às nossas redes sociais, porque em breve a gente vai lançar mais um tema da próxima live, tá bom? Então eu me despeço aqui com a imagem dos nossos queridos. Até a próxima!